Aí esse daí é o caso, um caso que aconteceu em 2002, e depois eu fui pesquisar um outro caso e acabei me deparando com esse caso. Em 2002, teve o caso do senhor Isaac, um bairro aqui em Birigui, um bairro rural, chama Taquari, e o Jorge, que foi lá pesquisar, o primeiro, foi um relato de pouso de nave. Era um mês de fevereiro, o seu Isaac estava dormindo, estava com a esposa dormindo no quarto, e aqui é quente, né? Ele estava com a janela aberta, e eles acordaram com clarão, uma luminosidade, e eles perceberam que parecia aquele giroflex do bombeiro, aquela Uhum. luz. E aí eles olharam pela janela e viram que o que estava emitindo, primeiro acharam que estava pondo fogo no mato, e o bombeiro estava lá para apagar. E aí eles olharam pela janela e viram que o que estava emitindo luz estava acima do solo, não estava pousado. Aí eles assustaram e fecharam a janela. Isso é o que a gente sabia, né? O Jorge foi lá, tinha marca no solo desse que alguma coisa queimou ali, né? Uma coisa cilíndrica queimou ali e tinha marca de pegada. A pegada vinha dessa marca da plantação, ia até a varanda da casa e depois voltava. Mas assim era uma pegada grande e não era assim a volta, não era uma volta igual ao ser humano. Parecia que era alguma coisa meio robótica, que ela foi assim devagarzinho e virou. E aí, em 2020, eu sou arquiteta, né? E eu estava na obra conversando com o pessoal da obra, e eles me contaram que tinha um pedreiro chegou lá e falou assim: Carol, ontem eu estava conversando com o fulano, ele falou que um policial seguiu de viatura uma nave. E eu achei que tinha sido tipo ontem que tinha acontecido, né? Aí eu fiquei doida, liguei pro cara, e aí eu consegui marcar com esse Com o policial. policial, ele é aposentado, e Uhum. ele me contou, né, relatou o caso, e isso foi em 2021, na verdade foi em 2021, eu estava até grávida de 5 meses, fui lá sozinha conversar com ele, e ninguém quis ir, né, na época, liguei para todo mundo, ninguém quis ir, e eu colhi o relato dele, ele contou que tinha sido em 2008, que tinha acontecido, caso, que em 2008 estava tendo muito roubo de gado, que era normal receber chamado, e ele tinha recebido um chamado, saiu 2 viaturas, que foi para esse bairro Taquari. E eles combinaram, né, de cercar cada viatura ir para um lado, e ele viu no caminho, ele avistou assim do lado esquerdo, tipo uma luz caindo no chão, assim. E mas ele Não foi lá ver. não botou reparo, não deu importância e continuou. Quando chegou em determinado lugar, ele viu, estava chovendo, e ele viu como se fosse uma carreta em cima da outra. E ele começou a seguir, e aí ele já avisou, né, para outra viatura, que achava que ele estava no caminho certo, e começou a seguir isso daí. E ele viu, só que estava chovendo, ele viu que essa não tinha marca de roda. E era estrada de terra, não tinha marca de roda. Mas beleza, chegou a um determinado ponto que ele perdeu de vista esse objeto. Dali a pouco, ele foi chamado no rádio, o amigo dele perguntou, a outra criatura perguntou onde que ele estava, ele avisou que estava em determinado ponto, o cara voltou e falou, você viu o que eu vi? Apavorado, né, os outros 2 policiais, você viu o que eu vi? Ele falou assim, eu não sei o que você viu. E aí o policial contou, né, o outro, da outra viatura, contou que viu o objeto, viu também como se fosse uma carreta em cima da outra, correu atrás e entrou no canavial, essa carreta, e ele correndo, correndo atrás, e chegou a um determinado lugar, que é uma descida e dá no açude. E aí, esse negócio continuou em cima do açude, e ele não tinha como ele ir, né? E foi embora. E por coincidência, esse policial, né, que me contou, que contou o relato, Hum, ele é sobrinho do seu Isaac, que foi desse caso de 2002. olha. E aí ele falou que o tio dele já é falecido e que ele contou a história exatamente assim, que ele viu também a marca de solo ali queimado, as pegadas, e ele até desenhou esse desenho aí, foi ele que fez, eu que escrevi na app perguntando para ele, falando que o Jorge tinha ido lá, se ele sabia, né? E esse desenho é dele. E aí
ele falou que, na verdade, quando o tio dele olhou na janela, ele viu um ser, ele viu alguma coisa, né? Não viu só a nave, mas ele viu também que tinha um ser. Porém, o tio morreu e isso morreu com ele. Mas A eles tia... descreviam como que eram esses seres? Não, então, ele não contou como que foi o ser, porque a tia não viu. Porque quando eles foram para a janela, ela, né, segundo o que o Jorge fala, só viu a luz. Mas segundo o policial, que é o sobrinho que me contou, falou que ele sabe que o tio viu o ser. E aí a tia puxou, ele ficou meio que hipnotizado, a tia puxou e fechou a janela correndo. No Sim. outro dia, só que eles saíram de casa e viram o que tinha acontecido no chão. Uhum. E aí, isso foi o relato que eu peguei. E eu falei para ele, nossa, será que você não me leva nesse local? Aí eu combinei com ele, liguei de novo para todo mundo, mas só o Eustáquio que topou vir. Aí o Eustáquio veio, né, de Rio Preto, e nós fomos, ele levou a gente no local que aconteceu, inclusive que ele viu, que eles passamos pelo caminho que ele seguiu a nave, nós também fomos na porta do sítio, né, na porteira do sítio, que foi esse caso do seu Isaac, e o Eustáquio estava com o galsímetro. E ele passou ali na porteira. Foi interessante porque perto do carro o aparelho não dava sinal, mas você ia pro lado da porteira dava sinal. Olha. E aí nós ficamos de marcar com ele, porque ele ia conversar com os amigos, né? Porque, segundo ele, ali o bairro ele tem bastante parentes, né, familiares. E ele falou que ia conseguir para a gente um local para a gente fazer vigília, mas eu estava grávida e a gente estava passando por aquelas questões, né, que nós ficamos aí empresas em casa, e no final acabamos que não retomamos essa pesquisa. Mas também, desse dia, nós fomos conversar com outra pessoa, num outro bairro lá em Birigui, que também relata bastante avistamentos, inclusive no bairro dela tem uma pracinha perto de uma mata, que eles relatam um avistamento de luzes que circularam ali pela essa pracinha, luzes que saem dessa mata e circulam ali na praça. Então, assim, tem bastante relatos ali em Birigui, esse bairro Taquari tem bastante fenômenos anômalos. Ou seja, essa região é altamente, tem bastante relato desde do passado até a atualidade, né? Carol, ó, a gente já tá com o tempo estourado, só pra gente encerrar, só vamos falar dessa foto que você mandou aqui. O que seria esse caso Santa... Deixa eu ver aqui que eu não consigo enxergar. Santa Rosalina. Esse daí foi um só caso que eu pesquisei e eu presenciei um fenômeno. Lá, a moça começou a mandar entrou em contato, né? Na verdade, ela entrou em contato com o Gênero, falando que estava avistando OVNIs na casa dela. E aí também a mesma coisa, todo mundo, né, sempre, cada um com as suas ocupações, e eu acabei indo lá conversar com ela. Ela foi também dar ela também foi explicar lá no sarau, nas nossas reuniões, o que eles estavam vendo. E aí eu fui na casa dela para fotografar, porque ela mandou fotos também do que ela tinha do local. Falei, eu vou lá então, fotografo, olho o depoimento e depois a gente vê o que faz. E aí eu tinha levado, estava na época, eu tinha um celular bem ruinzinho, porque também não tinha muita tecnologia, e eu tinha uma máquina boa fotográfica. Só que eu estava de conversa vai, conversa vem, e guardei a máquina na moto. Eu falei, nossa, esqueci de tirar foto, voltei com o celular. Quando eu voltei, que eu fui tirar, que ela abriu, que ela falou, onde você tirou foto? Da janela da sala. Ela abriu a janela da sala, que nós olhamos, tinha era meio-dia, isso parecia uma lua. Sabe quando a lua... Dá pra ver ela no céu, mas tá branca? De dia. Branca, meio transparente ali, né? E ela falou assim, eu falei, é a lua? Eu falei, lua agora? Mas não tem lua, tipo, era lua nova, época de lua nova. Eu falei, não pode ser lua, como lua? Aí ela pegou e falou, então são eles. Eu falei, então que são eles? Então que eles se manifestem. Pra que eu falei isso? Aí começou a acontecer uns fenômenos lá no céu, assim. Olha. Eu tentei fotografar, não aparecia nada, apareceu só uma bolinha. Aí eu liguei pro Jorge, falei, Jorge, tá acontecendo isso, onde você tá? Que era perto da casa do Jorge. Ele falou, eu tô em Birigui, não posso ir agora, mas filma que aparece. Também não apareceu nada. Mas houve uma manifestação
Ali, essa bola acabou virando 3 objetos, ficou um triangular, né, depois virou 4, e depois desapareceu. Segundo o hipnólogo, faz parte do nosso grupo, ele falou que foi um fenômeno paranormal. Ele não acredita que foi um fenômeno ufológico. Segundo ela, foi um fenômeno ufológico, mas foi que eu vi, que eu presenciei. Segundo o que a gente está ouvindo aí, né, sobre esses relatos dos americanos aí, sobre supostos seres, supostas aeronaves, tem a ver com seres extradimensionais, né? Até fiz o programa disso aí. São seres que vêm e que talvez alguns explicariam como espíritos ou outro assim, mas que seria provavelmente uma tecnologia que a gente não saberia explicar, mas que com certeza teria a ver com o que a gente estuda, né? Porque são, e talvez por isso, objetos anômalos não identificados, fenômenos anômalos não identificados, né? Não precisa ser um objeto em si, mas qualquer fenômeno que a gente não consiga explicar, né?